मेहदी माऊद का फर्जंद गरामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी। इस्लाम की दुनिया में इशाअत तेरा मकसूद, ए मुस्लिह माऊद, ए मुस्लिह माऊद, ए मुस्लिह माऊद, ए मुस्लिह माऊद। A verdade dos profetas é demonstrada pelo cumprimento das profecias que eles fazem. O fundador da comunidade Ahmadiyya do Islão, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam, o Messias prometido, foi o recipiente de muitas profecias. Uma das revelações mais inspiradoras diz respeito ao advento de Musleh Maud, ou o Reformador Prometido. Em 20 de fevereiro de 1886, o Messias Prometido alayhi salam anunciou que Deus tinha revelado a ele que ele seria abençoado com um filho. A revelação afirmou que um menino belo e puro será concebido em ti. Ele será extremamente inteligente e compreensivo e será manso de coração e cheio de conhecimento secular e espiritual. Sua fama se espalhará até os confins da terra e as pessoas serão abençoadas através dele. Esta profecia particular do Messias Prometido é referida como a profecia do nosso Musleh Maud, ou o Reformador Prometido. De acordo com estas palavras, o Messias Prometido alayhi salam foi abençoado com um filho nascido em 12 de janeiro de 1889, em Qadian, na Índia. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Raziallahu Anhu, que mais tarde se tornou Khalifatul Masih II, sua vida foi repleta de muitas realizações extraordinárias, e ele se tornou um escritor prolífico, erudito e líder. Na tenra idade, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad desenvolveu um interesse no estudo do Sagrado Alcorão e as tradições do Sagrado Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Ele foi ensinado pelo primeiro Khalifa, Hakim Molvi Nuruddin Raziallahu Anhu. A contribuição do Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad para as atividades da comunidade começou cedo. Na idade de 17 anos, ele organizou um comitê literário chamado Tashhizul Azhan, uma revista trimestral dedicada a escrever sobre os valores espirituais, foi constituída. E esta publicação é ainda hoje apreciada pelas crianças, já que continua a ser publicada sob o mesmo nome. Quando ele tinha apenas 19 anos, o pai a quem ele venerava profundamente faleceu. De pé ao lado do cadáver do Messias Prometido, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad prometeu: se todos eles deixarem a comunidade do Messias Prometido, e se eu for deixado sozinho, vou permanecer fiel ao pacto de lealdade, o propósito para o qual Hazrat Ahmad foi enviado a este mundo. Eu irei empregar todos os meios para cumprir esse propósito. O segundo califa viveu mais de 57 anos depois de fazer essa promessa, e cada dia de sua vida prestou testemunho do fato de que ele viveu de acordo com a elevada determinação. Em 1914, ele foi eleito como o segundo califa. Ele tinha apenas 25 anos naquele tempo, a comunidade não era muito grande em número. No entanto, muito mais grave foi o fato de que alguns membros da comunidade tinham desafiado sua posição de cargo e tinham se separado. Eles protestaram, dizendo que um homem tão jovem era inadequado para se tornar califa de toda a comunidade. Como errados estavam eles. Os marcos milhários e divisórios de califado do Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad servem de testemunha à sua adequação como Hazrat Khalifatul Masih II, o Filho Prometido. No primeiro mês do seu califado, em abril de 1914, ele formou o órgão consultivo conhecido como Majlis-e Shura. Esta tornou-se instituição permanente da comunidade em 1922 e é convocada anualmente ou sempre que for necessário para tomar decisões políticas importantes da comunidade.
Esta ideia abençoada é hoje uma das grandes e únicas características da comunidade Ahmadiyya. Hazrat Khalifatul Masih II era muito consciente das necessidades religiosas e educacionais de senhoras Ahmadis. Para este fim, fundou a organização Lajna Imailah em 1922. A revista Misbah foi introduzida em 1926 exclusivamente para esta organização. Para garantir que as necessidades educacionais das meninas estavam a ser tratadas, Nusrat Girls High School, uma escola secundária para as meninas, foi criada em 1928 e em 1951 Jamia Nusrat, ou Colégio das Mulheres, começou a funcionar em Rabwah, no Paquistão. As meninas Ahmadis foram assim habilitadas a receber educação perto das suas casas. O ensino religioso, bem como secular, também foi dado nessas escolas. Em dezembro de 1938, Hudamul Ahmadiyya, uma organização constituída por jovens entre as idades de 15 a 40 anos, foi criada. A Tfalul Ahmadiyya também foi criada para atender às necessidades de meninos menores de 16 anos. Em 1940, Majlis Ansarullah foi estabelecida para todos os membros masculinos da comunidade com idade superior a 40 anos. Estas organizações auxiliares da comunidade têm permanecido no local a partir do momento que foram criadas, até hoje, e dentro delas, todos os membros da comunidade trabalham juntos e mostram um espírito excepcional de irmandade, como eles se esforçam para inculcar valores espirituais e justos dentro de si mesmos. Madrasa Ahmadiyya, que foi criada para a instrução religiosa, foi elevada ao nível de Jamia Ahmadiyya por Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad em maio de 1928. Esta instituição foi criada para treinar os membros instruídos da comunidade como missionários, para levar a mensagem do Islão para as várias partes do mundo. Um dos objetivos principais da comunidade Ahmadiyya é a propagação da mensagem do Islão. Durante seu califado, Hazrat Khalifatul Masih II deu passos importantes no sentido de garantir o cumprimento deste assunto. Depois de sua eleição como califa, ele começou a nova tradução do Alcorão em inglês, com notas explicativas, a fim de entregar a mensagem do Islão para as nações europeias. Os missionários muçulmanos foram treinados e em seguida enviados para vários países. Mais tarde, essa responsabilidade foi entregada à Anjuman Tehreek-e-Jadid, ou Departamento de Missões Estrangeiras. A primeira missão da Ahmadiyya foi estabelecida sob o califado de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad e foi nas Ilhas Maurícias. Hazrat Sufi Ghulam Muhammad foi o primeiro missionário de lá e chegou em 15 de junho de 1915. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq, um companheiro do Messias Prometido, chegou na Filadélfia, nos Estados Unidos da América, em 15 de fevereiro de 1920, para pregar o Islão nos Estados Unidos da América. O esquema de Tehreek-e-Jadid continua vivo até hoje. As mesquitas, missões, clínicas, hospitais, escolas, colégios e plenas de impressão foram construídas em quase 176 países do mundo, dedicadas ao serviço do Islão. Para atender às necessidades religiosas das pessoas no subcontinente de Índia e Paquistão, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad iniciou o esquema de Waqf-e-Jadid em 1958. Este tinha o objetivo de intensificar as atividades islâmicas nas áreas rurais no subcontinente de Índia e Paquistão. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad inspirou a comunidade a cultivar o espírito de sacrifício dentro de si mesmos. Ele pediu os desempregados a trabalhar mesmo que fosse por um pequeno salário. Ele aconselhou a comunidade para desenvolver os valores da simplicidade, modéstia e austeridade no modo de vestir, comer e habitar. Ele estabeleceu orientações, tais como cozinhar só um prato para as refeições. Embora era muito simples, mas criou o espírito coletivo de sacrifício, que não pode ser visto em qualquer outra comunidade. Em 1924, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad foi convidado para participar numa conferência das religiões em Wembley, para representar o Islão. Sua chegada em Londres foi amplamente coberta na imprensa. Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan Raziallahu Anhu leu a tradução em inglês do seu discurso.
O público ouviu atentamente e o discurso recebeu muita atenção. Enquanto em Londres, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad também lançou a primeira pedra da mesquita Fazl. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad era um grande intelecto. Nenhum assunto era muito difícil para ele de falar, se é sobre a existência de Deus, oração, decreto divino, adoração, benefício da lei divina, vida após a morte ou o paraíso e o inferno e a sua realidade. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad foi capaz de explicar e discutir todos esses temas de forma clara e compreensível. Sua maior realização foi talvez sua grande contribuição à literatura. Ele escreveu mais de 200 livros e panfletos. Embora ele não tenha qualificações mundanas, mas ele claramente demonstrou a capacidade, como foi prometido por Deus, em ambos conhecimentos religioso e secular. No início de 1913, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad lançou Al-Fazl, o jornal semanal da comunidade em urdu, e que continua a ser publicado até hoje. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad escreveu Tafsir-e-Saghir, um breve comentário sobre o Sagrado Alcorão, e Tafsir-e-Kabir, um comentário exaustivo sobre o Sagrado Alcorão, que foi descrito como um oceano insondável do conhecimento. Este comentário de 10.000 páginas contém uma explicação profunda de milhares de verdades espirituais e segredos ocultos do Sagrado Alcorão, muitos dos quais não foram apresentados antes. No dia 20 de setembro de 1948, a comunidade enfrentou uma grande reviravolta após a divisão da Índia e Paquistão. O centro da comunidade foi movido de Qadian, na Índia, para Rabwah, uma pequena cidade perto de Cheniot, no Paquistão, que era então um pedaço de terra estéril. 313 voluntários foram eleitos para permanecer em Qadian para proteger os lugares sagrados. O grupo incluiu Mirza Wasim Ahmad, filho de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Este foi um tempo muito difícil para a comunidade na Índia, que foi cercada por forças hostis. Mas apesar disso, a comunidade estabeleceu-se e floresceu em Rabwah. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad lançou o esquema de Waqf-e-Zindagi para dedicar vida inteira para o serviço do Islão. Ele iniciou a anual Sirat Nabi, que são conferências públicas convocadas para apresentar ao mundo a vida e o caráter do sagrado profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Ele também instituiu a celebração anual do Dia dos Fundadores Religiosos, que serve para celebrar a vida dos fundadores de todas as grandes religiões. Estes eventos são fundamentais e promovem a compreensão interreligiosa e apreço. Ao Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad foi dado um título profético Fazl-e-Umar, indicando a sua afinidade espiritual para o Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu, o segundo sucessor do sagrado profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Suas realizações traziam uma estreita semelhança com aquelas de Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu, em que ele foi um administrador brilhante e estabeleceu as fundações para a estrutura da comunidade tal como a conhecemos hoje. Os 52 anos gloriosos de seu califado testemunham muitas grandes realizações. Isso realmente representou uma era de ouro na história da Ahmadiyya no Islão. Ele liderou a comunidade na época de grande adversidade, com todas as probabilidades contra ele. Mesmo sobreviver era uma grande realização, mas o reformador prometido fez muito mais e cumpriu a profecia à letra. Para os membros da comunidade, ele era sempre um pai profundamente amoroso, a quem eles poderiam consultar para orientação e aconselhamento e encorajamento. Para todas as pessoas inteligentes e razoáveis, de boa vontade, ele provou ser um bom amigo e conselheiro. Para seus adversários, ele era tolerante e verdadeiramente simpático sobre a sua falta de compreensão, e aos aflitos, ele era fonte de conforto e alívio sem discriminação. Seu falecimento, ocorrido em 9 de novembro de 1965, mergulhou os membros da comunidade em dor esmagadora e intensa. O editor de The Light, que era uma publicação semanal pelo grupo Lahori, escreveu sob o título de Um grande construtor de nação que o falecimento de Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, chefe do movimento Ahmadiyya, pôs um ponto final à mais movimentada carreira, cheia de multidão de empreendimento de grande alcance. Um homem de gênio versátil e personalidade dinâmica.
não houve praticamente qualquer campo do pensamento contemporâneo e da vida durante o século passado, de eruditos religiosos à organização missionária, mesmo à liderança política, em que o falecido não deixou uma impressão profunda. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, nas suas próprias palavras, na ocasião da convenção anual em 1961, disse: "Eu declaro, dependendo dos favores e bênçãos de Allah, que o meu nome deve ser preservado no mundo para sempre. Embora eu vou morrer um dia, meu nome jamais será apagado da história. Este é um decreto de Allah." Na ocasião da comemoração do centenário da comunidade Ahmadiyya, um dos filhos do segundo califa, que era naquele tempo o quarto califa do Messias prometido alayhi salam, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullahu ta'ala, disse: "Então vamos entrar no novo século com a determinação de que responderíamos à chamada de Musleh Maud Raziallahu Anhu, a cada momento de cuja vida testemunhou o cumprimento dessa profecia. Se vocês responderem a essa chamada, vocês vão viver a época de Hazrat Musleh Maud Raziallahu Anhu. Se vocês vivem a época de Hazrat Musleh Maud Raziallahu Anhu, vocês vão viver a época do Messias prometido alayhi salam, o maior amante do sagrado profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. E se vocês vivem a época do Messias prometido alayhi salam, então vocês estão assegurados pelo sagrado Alcorão que vocês vão viver a época do sagrado profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele. Um tempo virá em que todas as pessoas que proclamam em uníssono que a misericórdia de Deus desça sobre este grande servo do islamismo que sacrificou toda a sua vida por esta causa. Tu Mehdi Maud ka farzand garami, tu शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी, इस्लाम की दुनिया में इशाअत तेरा मकसूद, ऐ मुस्लिह माऊद, ऐ मुस्लिह माऊद, ऐ मुस्लिह माऊद, ऐ मुस्लिह माऊद।